Atenção! O que você está prestes a assistir vai mudar completamente sua forma de julgar as pessoas. Em uma tarde comum em São Paulo, um senhor negro de 68 anos entrou em uma concessionária de luxo para realizar seu sonho de comprar um carro zero. O que os vendedores não imaginavam é que Gustavo Lima estava lá, prestes a dar a maior lição de humildade que eles já receberam na vida. Por acaso você já foi julgado pela sua aparência? Já sentiu o peso do preconceito? Então prepare seu coração, porque esta história vai te emocionar do início ao fim. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e descubra como um momento de discriminação se transformou em uma lição que ninguém jamais esquecerá. Em uma tarde ensolarada em São Paulo, José Oliveira, um senhor negro de 68 anos, entrou na concessionária de carros de luxo Prestígio Motors, localizada na região dos Jardins. Vestindo uma camisa simples e calças sociais, já um pouco desbotadas, ele carregava consigo o sonho de comprar um carro novo para poder levar os netos para passear com mais conforto. O ambiente climatizado e decorado com requinte contrastava com sua aparência humilde, mas seus olhos brilhavam ao admirar os veículos reluzentes expostos no showroom. Gustavo Lima, que estava discretamente visitando a loja para adquirir mais um carro para sua coleção, observava atentamente a cena que começava a se desenrolar. Rafael Santos, um dos vendedores mais experientes da loja, cochichou algo no ouvido de seu colega Lucas Mendes, e ambos riram disfarçadamente. Amanda Ferreira, a recepcionista, fingiu não ver seu José quando ele se aproximou do balcão. Continuou digitando em seu computador e conversando ao telefone sobre assuntos pessoais, enquanto o senhor aguardava pacientemente ser atendido. Depois de longos minutos, ela finalmente desligou o telefone e, sem sequer olhar nos olhos dele, perguntou com desdém se ele precisava de informações sobre a oficina mecânica mais próxima. Seu José, com a dignidade que seus 40 anos como professor de matemática lhe conferiram, respondeu educadamente que estava interessado em comprar um carro 0 km. Os vendedores Rafael e Lucas, que observavam a cena, trocaram olhares debochados. O desrespeito se intensificou quando Marcelo Ribeiro, o gerente da loja, aproximou-se com um sorriso forçado e começou a direcionar seu José para os carros mais básicos e baratos da concessionária, mesmo sem perguntar qual modelo lhe interessava. "Aqui, seu José, esses aqui são mais adequados ao seu perfil", disse ele, enfatizando a palavra adequados de forma pejorativa. Patrícia Costa, outra vendedora, observava tudo de longe, visivelmente desconfortável com a situação, mas sem coragem de interferir. Gustavo Lima, ainda discreto em seu canto, apertava o celular com força, sentindo a indignação crescer em seu peito. Bruno Almeida, um cliente bem vestido que acabara de entrar na loja, recebeu imediatamente a atenção de todos os vendedores, que praticamente abandonaram seu José sozinho entre os carros. O idoso, acostumado com esse tipo de tratamento ao longo de sua vida, mantinha a postura serena enquanto observava o modelo de luxo que realmente desejava comprar. Durante anos, ele havia economizado sua aposentadoria e alugado quartos de sua casa para estudantes, guardando cada centavo para realizar esse sonho. Thaís Oliveira, sua neta que trabalhava em um banco, havia lhe ensinado sobre investimentos e ele multiplicou suas economias de forma inteligente. O ápice da humilhação veio quando seu José finalmente conseguiu se aproximar do carro que desejava, um SUV de luxo avaliado em mais de 200 mil. Rafael Santos, não conseguindo mais disfarçar seu deboche, aproximou-se com um sorriso sarcástico e disse em voz alta: "Esse aqui, meu senhor, é um carro para outro tipo de cliente. O senhor já viu o valor da entrada? É mais do que muita gente ganha em anos de trabalho." Fernanda Lima, a gerente financeira que passava pelo local, riu discretamente enquanto organizava algumas papeladas, como se aquela cena fosse comum em seu dia a dia. O ambiente na concessionária ficava cada vez mais pesado. Enquanto os funcionários continuavam com suas atitudes discriminatórias, seu José mantinha sua dignidade intacta, algo que chamou ainda mais a atenção de Gustavo Lima. O idoso tirou os óculos para limpar uma lágrima discreta que teimava em cair, gesto que não passou despercebido pelo cantor. No outro lado da loja, Juliana Machado, uma jovem vendedora em seu primeiro dia de trabalho, observava a cena com um nó na garganta, lembrando-se de como seu próprio avô já havia passado por situações semelhantes. O que ninguém sabia é que aquele senhor de aparência humilde não era apenas um professor aposentado, mas também um investidor inteligente que havia multiplicado seu patrimônio ao longo dos anos. O tratamento discriminatório na Prestígio Motors continuava a se intensificar. Rafael Santos e Lucas Mendes agora
agora faziam questão de seguir seu José discretamente pelo showroom, como se ele fosse um possível ladrão. Cada vez que o idoso se aproximava de um carro mais luxuoso, os vendedores trocavam olhares e risinhos debochados. Amanda Ferreira, a recepcionista, chegou ao ponto de ligar para a segurança, alegando que estava preocupada com a presença de um senhor suspeito. Gustavo Lima, ainda observando tudo, sentia seu sangue ferver ao presenciar tamanha injustiça. Marcelo Ribeiro, o gerente, começou a falar em voz propositalmente alta sobre os valores das parcelas e seguros, enfatizando os zeros após a vírgula, numa clara tentativa de constranger seu José. Esse modelo que o senhor está olhando, só a parcela é maior que uma aposentadoria, comentou ele com falsa preocupação. Patrícia Costa, a vendedora que antes estava desconfortável, agora se juntava aos colegas nos comentários maldosos, talvez por medo de ser excluída do grupo. O professor aposentado apenas ajeitava seus óculos e continuava sua pesquisa com dignidade. A discriminação tomou proporções ainda maiores quando Bruno Almeida, o cliente bem vestido, demonstrou interesse pelo mesmo modelo que seu José estava observando. Imediatamente toda a equipe se mobilizou para atendê-lo, literalmente dando as costas para o idoso. Fernanda Lima, a gerente financeira, chegou correndo com uma pasta de couro cheia de propostas e condições especiais, as mesmas que sequer foram oferecidas a seu José. Thaís Oliveira, que havia ensinado o avô sobre investimentos, ficaria horrorizada se presenciasse aquela cena. Os funcionários da Prestígio Motors pareciam competir para ver quem tratava seu José com mais desdém. Juliana Machado, a vendedora novata, tentou timidamente se aproximar para ajudá-lo, mas foi rapidamente repreendida por Rafael Santos. Não perca seu tempo, esse tipo de gente só vem aqui para sonhar. O comentário racista e preconceituoso ecoou pelo showroom, fazendo alguns clientes se voltarem para a cena. Gustavo Lima, que construiu sua carreira lutando contra preconceitos e dificuldades, sentia cada palavra como uma facada em seu próprio peito. O preconceito não se limitava apenas às palavras, mas se estendia a gestos e olhares. Quando seu José pediu para ver o interior de um dos carros, Lucas Mendes relutou em abrir a porta, usando desculpas absurdas como "o carro está em manutenção" ou "precisamos de uma autorização especial". O idoso, que durante anos havia ensinado seus alunos sobre respeito e dignidade, agora se via vítima do mais puro preconceito. Amanda Ferreira continuava fazendo ligações sussurradas, lançando olhares desconfiados na direção do senhor. A situação atingiu seu ápice quando seu José finalmente conseguiu se sentar no carro de seus sonhos. Após muita insistência, Rafael Santos imediatamente correu para pegar um papel para forrar o banco, gesto que fez Marcelo Ribeiro rir discretamente em sua mesa. O professor aposentado, com a sabedoria de seus 68 anos, mantinha a calma, mesmo sentindo o peso de cada olhar preconceituoso. Juliana Machado, de seu canto, segurava as lágrimas ao ver seu colega Tiago Pereira tirar fotos da cena para compartilhar no grupo de WhatsApp da equipe. O que ninguém imaginava era que aquela história estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Naquele momento, Gustavo Lima decidiu que não podia mais ficar apenas observando. O cantor, que estava discretamente vestido com uma camisa polo preta e calça jeans, levantou-se de sua posição no canto da loja e caminhou em direção a seu José. O silêncio tomou conta do ambiente quando todos reconheceram o embaixador do sertanejo. Rafael Santos e Lucas Mendes pararam imediatamente com suas risadinhas, enquanto Amanda Ferreira quase derrubou seu celular de surpresa. O artista, que nunca esqueceu suas origens humildes em Minas Gerais, sabia exatamente como era ser julgado pela aparência. "Seu José, me permite alguns minutos da sua atenção?", perguntou Gustavo Lima, estendendo a mão ao senhor com um sorriso acolhedor. O professor aposentado, surpreso com a abordagem do cantor famoso, apertou sua mão com firmeza. Marcelo Ribeiro, o gerente, começou a suar frio quando viu o artista abraçar o cliente que eles vinham destratando há mais de uma hora. Patrícia Costa e Fernanda Lima trocaram olhares nervosos enquanto Gustavo começou a conversar com seu José sobre o carro que ele estava interessado. O cantor fez questão de falar em voz alta sobre como ele também já havia sido discriminado no início de sua carreira. A intervenção do embaixador ganhou ainda mais força quando ele começou a compartilhar suas próprias experiências. "Sabe, seu José, eu também já fui barrado em muitos lugares por causa da minha aparência.
Mas aprendi que nosso valor não está na roupa que vestimos ou no carro que dirigimos, declarou o cantor, fazendo questão que todos os funcionários ouvissem. Juliana Machado, a vendedora novata, sorria discretamente ao ver seus colegas preconceituosos completamente sem graça. Tiago Pereira, que minutos antes estava tirando fotos para zoar o senhor, agora guardava rapidamente o celular no bolso. Com a presença de Gustavo Lima, o ambiente na Prestígio Motors mudou completamente. O cantor fez questão de chamar Rafael Santos, que havia sido o mais desrespeitoso, para explicar detalhadamente todas as características do carro que seu José queria comprar. O vendedor, agora extremamente nervoso, mal conseguia articular as palavras enquanto apresentava o veículo. Bruno Almeida, o cliente bem vestido que antes recebia toda a atenção, observava admirado como o famoso cantor sertanejo defendia um senhor que nem conhecia. A lição sobre humildade e respeito estava sendo dada da forma mais inesperada possível. O impacto da intervenção de Gustavo Lima foi ainda mais profundo quando ele começou a contar sobre sua própria família. Meu avô, que também era negro como o senhor, me ensinou que a dignidade não tem preço, compartilhou o cantor, emocionando seu José e fazendo Juliana Machado limpar discretamente algumas lágrimas. Amanda Ferreira, que antes havia chamado a segurança, agora se encolhia em sua cadeira, envergonhada. Lucas Mendes tentava desesperadamente se aproximar para tirar uma foto com o cantor, mas Gustavo Lima fez questão de mantê-lo afastado, dedicando toda sua atenção ao professor aposentado. O showroom da concessionária havia se transformado em um palco para uma lição de vida que ninguém ali esqueceria. Fernanda Lima, a gerente financeira, tentava remediar a situação trazendo água e café para seu José, mas o cantor fez questão de deixar claro que aquele tratamento deveria ser padrão para todos os clientes, independente de sua aparência. Patrícia Costa, arrependida de ter participado dos comentários maldosos, observava admirada como Gustavo Lima tratava o idoso com tanto respeito e atenção. O que ninguém esperava era que a história estava prestes a ficar ainda mais surpreendente. O momento mais impactante daquela tarde estava prestes a acontecer na Prestígio Motors. Gustavo Lima, após conversar longamente com seu José sobre o carro escolhido, um SUV de luxo avaliado em mais de 200 mil, virou-se para Marcelo Ribeiro com um sorriso enigmático. Pode preparar os documentos do carro, eu faço questão de presentear o seu José, anunciou o cantor, deixando todos boquiabertos. Rafael Santos, que minutos antes debochava do idoso, quase desmaiou ao ver o embaixador do sertanejo sacando seu cartão de crédito premium. O professor aposentado, emocionado, tentava recusar a generosidade, mas Gustavo foi firme em sua decisão. Não é só um presente, seu José. É uma lição para todos nós, declarou Gustavo Lima em voz alta, enquanto Amanda Ferreira e Lucas Mendes se entreolhavam constrangidos. O cantor fez questão de contar como havia observado todo o tratamento discriminatório desde que o senhor entrara na loja. Patrícia Costa, arrependida, não conseguia conter as lágrimas ao ouvir o artista detalhar cada momento de preconceito que ela e seus colegas haviam protagonizado. Fernanda Lima, a gerente financeira que antes ignorava o cliente idoso, agora corria para providenciar o processo de compra, tropeçando em suas próprias palavras ao tentar se desculpar. A lição continuou quando seu José, recuperando-se da surpresa inicial, revelou que na verdade tinha plenas condições de comprar o carro, tirou do bolso sua carteira e mostrou os extratos de seus investimentos, fruto de décadas de trabalho como professor e de aplicações inteligentes no mercado financeiro. Tiago Pereira, que havia tirado fotos debochadas do senhor, engoliu seco ao ver os números. Gustavo Lima sorriu, ainda mais satisfeito com a reviravolta. Agora vocês entenderam por que não devemos julgar pela aparência? Perguntou o cantor, fazendo cada funcionário se sentir ainda menor. O embaixador aproveitou o momento para transformar aquela situação em um aprendizado ainda maior. Chamou todos os funcionários da Prestígio Motors para perto e começou a contar histórias de sua própria vida, de quando era julgado e subestimado por sua origem humilde. Juliana Machado, a vendedora novata que havia tentado ajudar seu José, foi elogiada publicamente pelo cantor. É assim que se trata um cliente, com respeito e dignidade, afirmou Gustavo, enquanto Rafael Santos e Lucas Mendes olhavam para o chão, envergonhados de suas atitudes preconceituosas. A lição inesperada ganhou proporções ainda maiores quando Gustavo Lima decidiu usar suas redes sociais para compartilhar o ocorrido,
com a permissão de seu José, o cantor gravou um vídeo contando toda a história, desde o momento em que viu o idoso sendo maltratado, até a revelação de que ele tinha plenas condições de comprar o carro. Bruno Almeida, o cliente bem vestido que antes recebia todo o tratamento VIP, aproximou-se para apertar a mão do professor aposentado, admitindo que também havia feito um julgamento precipitado. O vídeo, que logo viralizaria, terminava com uma mensagem poderosa sobre respeito e dignidade. O impacto daquela tarde se espalhava como uma onda por toda a concessionária. Marcelo Ribeiro, o gerente que antes tratava seu José com desdém, agora ouvia atentamente enquanto o professor compartilhava sua história de vida e como havia conquistado tudo com muito trabalho e dedicação. Amanda Ferreira deixou o balcão da recepção para pedir desculpas pessoalmente ao senhor, com lágrimas sinceras nos olhos. Patrícia Costa e Fernanda Lima se aproximaram também, visivelmente transformadas pela lição que haviam recebido. O que ninguém sabia é que aquela história ainda teria um desfecho ainda mais surpreendente. A transformação na Prestígio Motors foi imediata e profunda. Gustavo Lima, ainda determinado a garantir que a lição fosse completa, reuniu todos os funcionários no centro do showroom. Marcelo Ribeiro, o gerente, foi o primeiro a receber uma advertência formal, diante de todos. O cantor fez questão de enfatizar que discriminação não era apenas antiético, mas também ilegal. Rafael Santos e Lucas Mendes, os vendedores que mais haviam zombado de seu José, foram informados que seriam desligados da empresa. Amanda Ferreira, entre lágrimas, entregou sua carta de demissão voluntária, reconhecendo que precisava repensar seus valores. Seu José, demonstrando a grandeza de seu caráter, interveio a favor dos funcionários. Às vezes, a melhor lição não é a punição, mas a oportunidade de mudar, disse o professor aposentado, emocionando a todos. Gustavo Lima, tocado pela sabedoria do senhor, propôs então uma solução alternativa. Os funcionários permaneceriam, mas teriam que passar por um treinamento intensivo sobre diversidade e inclusão. Patrícia Costa, ainda envergonhada por seu comportamento anterior, foi a primeira a se voluntariar para organizar o programa. Fernanda Lima rapidamente se juntou à iniciativa, propondo que parte dos lucros da loja fosse destinada a projetos sociais. A história ganhou uma dimensão ainda maior quando Gustavo Lima anunciou que faria uma parceria com a concessionária. O cantor propôs um projeto inovador. Mensalmente, parte dos lucros seria destinada a ajudar pessoas de baixa renda a realizarem o sonho de ter um carro próprio. Juliana Machado, a vendedora novata que havia demonstrado empatia desde o início, foi promovida a coordenadora do projeto. Tiago Pereira, arrependido de suas atitudes preconceituosas, ofereceu-se para ser o primeiro voluntário no programa de mentoria para jovens da periferia interessados no mercado automotivo. A transformação dos funcionários foi visível nos dias que se seguiram. Bruno Almeida, o cliente que antes recebia tratamento privilegiado, voltou à loja para comprar seu carro e ficou impressionado com a mudança no ambiente. Rafael Santos, que antes destilava preconceito, agora era visto estudando sobre vieses inconscientes em seus intervalos. Lucas Mendes transformou sua experiência em uma palestra motivacional que apresentava em outras concessionárias da rede, usando sua própria história como exemplo do que não fazer. O respeito e a dignidade tornaram-se os valores fundamentais da Prestígio Motors. Seu José tornou-se uma figura querida na concessionária, visitando frequentemente para tomar um café e conversar com os funcionários. Sua presença servia como um lembrete constante da importância de tratar todos com igualdade e respeito. Amanda Ferreira, que permaneceu na empresa após demonstrar verdadeiro arrependimento, criou um manual de boas práticas de atendimento que foi adotado por toda a rede de concessionárias. Patrícia Costa e Fernanda Lima começaram a oferecer treinamentos sobre atendimento humanizado, usando suas próprias experiências de transformação como exemplo. 6 meses após o incidente, a Prestígio Motors havia se tornado referência em atendimento inclusivo no setor automotivo. Gustavo Lima fez questão de gravar um documentário sobre a transformação da loja, mostrando como um momento de discriminação se transformou em uma lição poderosa sobre humildade e respeito. Marcelo Ribeiro, agora um gerente
transformado, implementou um programa de contratação diversa, priorizando pessoas que normalmente eram excluídas do mercado de luxo. A história de Seu José e Gustavo Lima continuava inspirando mudanças não apenas na Prestígio Motors, mas em todo o setor automotivo do país. Essa história te fez refletir? Te pegou de surpresa? Pois é, nunca sabemos quem está diante de nós, qual é a história de vida de cada pessoa que cruza nosso caminho. Como seria o mundo se, em vez de julgarmos pela aparência, tratássemos todos com o mesmo respeito que gostaríamos de receber? Quantas oportunidades você já perdeu por julgar alguém? Ou pior, quantas vezes você já foi julgado injustamente? A lição que Gustavo Lima e Seu José nos ensinaram vai muito além de uma história em uma concessionária. É um chamado para transformarmos nossa forma de ver e tratar as pessoas. Afinal, o respeito e a dignidade deveriam ser patrimônios de todos, não é mesmo? Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa refletir sobre preconceito e julgamentos. Deixe nos comentários se você já viveu algo parecido e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas histórias emocionantes que vão te fazer repensar a vida.